Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aquele que não nasce de Deus, aquele que não é alcançado pela luz de Deus, aquele em cuja consciência, coração e espírito não há uma ação do Espírito de Deus, jamais de si mesmo o homem pode agradar a Deus. O versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne. E aqui é a chave do entendimento. Ora, eu pergunto, como é que Paulo se dirige a uma igreja em Roma e afirma categoricamente: vós não estáis na carne? Como é que eu poderia saber quem está na carne ou quem está no espírito? A partir de um princípio. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, ele está afirmando que todos aqueles que têm o seu espírito humano feito habitação para o Espírito de Deus, todos aqueles em quem o Espírito de Deus habita, não está na carne, mas está no Espírito. Estar no Espírito, portanto, em Romanos capítulo 8, é ser regenerado. É alguém que compreendeu acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca de si mesmo, compreendeu que ele é pecador, compreendeu que Deus enviou a solução para o homem, que está na pessoa do seu Filho Jesus, e então aquele que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, aproximou-se da cruz, ele teve no seu coração a inimizade resolvida por meio da reconciliação, da justificação. Essa pessoa, portanto, ela nasce de Deus e agora ela está no Espírito. Então, dentro aqui da ideia de Romanos 8, você pode falar assim: eu estou no Espírito, porque nasci de Deus. Agora, por outro lado, temos que compreender que, embora estejamos nós no Espírito, é verdade que a carne não foi erradicada de nós. E aqui está o grande problema. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, vamos voltar para lá por um momento, capítulo 5, ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Há uma luta, portanto. Há uma luta diária, uma luta constante a todo momento entre a carne e o Espírito. Só que essa questão de andar na carne e de andar no Espírito, e agora já estamos em Gálatas, porque o conceito de Paulo aqui em Gálatas é que o cristão regenerado, aquele que de acordo com Romanos 8 está no Espírito, e que ainda tem a carne pecaminosa dentro de si, porque não foi erradicada, ele vai trabalhar a ideia de que agora você, na sua vida prática, precisará decidir a cada momento se você andará segundo a carne ou se andará segundo o Espírito. E aqui é um ponto um tanto complexo, porque há vários pontos a serem discernidos aqui. Primeiro, você entender o que é a carne. Você compreender o que são as obras da carne. Talvez o maior desafio aqui, ou um dos maiores desafios, é você entender essas obras da carne. Porque, infelizmente, e me parece, eu estou aqui insistindo nisso já tem muito tempo, que eu estou falando a mesma coisa aqui. E talvez para alguns, sobretudo para aqueles que são um tanto mais religiosos, né? Aqueles que ainda se fiam nas suas vestes, no seu bom comportamento gospel ou evangélico, de acordo com as tradições, seriam os neofariseus do nosso tempo, né? Certamente eles devem pensar assim: o pastor Alexandre deve estar querendo implantar uma nova cultura perversa no meio da igreja, por isso a insistência dele em dar sempre os mesmos exemplos. Mas vocês imaginam, nós vivemos o quê? Há basicamente 100 anos sendo impregnados, diz ali, sendo martelado em nossa cabeça um modo de vida como se aquilo fosse andar no Espírito. E de repente nos deparamos com a verdade e sabemos que não é. Então, quantos anos teremos nós que falar o contrário para tentar destruir o que já foi construído? Então, a repetição, ela faz parte de um processo de destruição que não acontece do dia para a noite no coração, na mente, na consciência dos homens. É importante que os irmãos saibam que a mera aparência exterior não representa,
não significa uma vida cristã saudável. Pode até ser que seja, mas não é garantia. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir cabalmente aqui para os irmãos entenderem o que são as obras da carne, eu quero desconstruir a ideia de que vida cristã consiste em usos e costumes. Então, vou afirmar categoricamente: vida cristã não consiste em usos e costumes. Ou, em outras palavras, se você quebrar todos os preceitos de usos e costumes que foram legados às igrejas evangélicas culturalmente ao longo da sua história, pelos puritanos religiosos e pelos pentecostais religiosos, você absolutamente não estará pecando contra Deus. E eu quero